Fala, meu querido. Fala, Zé, tudo bom? Agora é tudo bom, porra. Com uma autoridade dessa na minha frente, cara. Que E isso, aí? cara. Eu não tenho nenhuma autoridade aqui, não. Aqui a gente tá só trabalhando dias. Pessoal, pra quem não conhece o Rodrigo Becker, tu é AGU, né? Teu cargo é AGU, né? De origem, eu sou advogado da Sim. União, isso mesmo. Agora você é consultor geral do Distrito Federal, né? Órgão Isso. do governo, isso? Tu tá o quê? Requisitado, isso? Sou requisitado. E mestre pela UNB, tá no doutorado agora na UERJ, professor do IDP. Então, pô, hoje vamos falar um pouquinho da Suprema Corte Americana, mas a gente pode falar de outras também, né, cara? Porque isso é um tema interessantíssimo, mas todo mundo tem uma. Fala aí, Anderson, Gustavo, todo mundo tem uma curiosidade com esses temas, né, de Suprema Corte. E a gente agora, porra, agora mais do que nunca, me parece que todo mundo dá opinião no STF, né? STF virou tipo futebol, né? Sim. Não tem futebol mesmo, então agora é o STF. E ponto final. E e eu não sei como, sinceramente, eu conheço até tem algumas obras agora mais recentes no Brasil mesmo, mais comparativas. Tem uma que o Brandão aqui da UERJ organizou, já viu pela Juspod? Parece ser interessante. Eu tenho, mas não consegui ler ainda. Eu tenho uma senhora curiosidade nisso, né? E em várias Supremas Cortes, enfim, temas que a gente vai tratar aqui, estruturação, comportamento, né? Um pouco de história. Mas a dos Estados Unidos acho que acaba sendo um pouco paradigma para o mundo todo, né? Da onde que veio esse teu interesse por as Supremas Cortes e, enfim, e obrigado aí por estar aqui, né? Pô, valeu, obrigado, Zé. Obrigado aí pelo convite. A gente que se fala aí direto nos grupos de processo civil aí da UERJ. Mas já respondendo a tua pergunta de cara, de onde que surgiu o interesse, sabe que é estranho, eu não sei te dizer muito bem de onde que surgiu o interesse, mas talvez tenha sido de uma viagem que eu fiz aos Estados Unidos em 2004. Recém, assim, tinha saído da faculdade, já tinha um pouquinho tempo. Fui lá, fiz uma visita à Suprema Corte, pude ver lá. Um amigo meu fazia mestrado em Washington e me chamou para visitar lá a faculdade que ele fazia, que era a Georgetown. E eu fui na Suprema Corte, gostei, achei bacana e comecei a me interessar. Aí, a partir daí, eu comecei a ler um pouco. Tinha outros amigos que também estudavam nos Estados Unidos e aí depois a gente para um pouco, né? Questão de vida de concurso, mas quando É, voltei, aí voltei a estudar bastante. E hoje é um tema que eu gosto tanto, que toda vez que eu viajo para outros países, eu sempre faço questão de dar uma passadinha em alguma Suprema Corte ou alguma Corte Constitucional, a depender da formatação, né, que tem jurídica do país, mas cada país tem a sua formatação, mas sempre gosto de dar uma passadinha e quando é possível eu visito lá dentro a corte. maneiro. No teu mestrado tu estudou alguma coisa a ver com isso? No doutorado, eu nem sei qual é a tua tese Cara, o lá. meu mestrado eu não estudei exatamente isso, mas como eu gosto de pesquisar outros países, no meu mestrado eu fiz um capítulo inteiro sobre coisa julgada em outros países, só para poder pesquisar um pouco Maneiro. isso. Direito comparado é uma coisa interessante, né, cara? A gente tenta fazer isso, mas nem sempre é simples de pesquisar também. É óbvio que, porra, hoje é muito mais fácil do que antigamente, mas, Sim, sim. nem sempre é tão fácil. Os Estados Unidos tem vários bancos até de revista lá, né? Não sei se tu tem acesso a algum deles, lá é mais comum isso, né? Quem estuda tem uns mega bancos de artigo, né? Lá nos Aonde? Nos Estados Estados Unidos, Unidos? lá tem muito Cara, isso, né? lá é tudo assim. Você falou uma coisa interessante, falar, porque lá aqui no Brasil a gente está começando a dar palpite na Suprema Corte agora, todo mundo. Cara, isso nos Estados Unidos já acontece há anos, né? O que tem de livro sobre a Suprema Corte, sobre juízes. Eu até brinquei uma vez, você sabe algum livro que tenha no Brasil sobre algum ministro do STF? Especificamente, não, né? Especificamente, eu te digo Agora, dois. isso que eu ia falar. Tem o do Vitorelli, não sei se entra nisso, né? Você viu aquele recente, Quem Sou Eu no STF? Vitorelli escreveu um, lá, saiu pela Não, não, Deplácito. não, É, até falo, a minha pergunta é bem específica. Uma biografia de um ministro do STF, tu conhece? não. Pois é. Tem do Evandro Lins e Silva, certo? E tem uma que não é biografia, mas o livro do Gilmar Mendes, Moreira Alves, o controle de constitucionalidade, né? Aí você vai pegar lá para trás, você vai ter alguma biografia do Epitácio Pessoa, você vai ter uma outra biografia de algum, por exemplo, né, Nelson Hungria, enfim, alguma coisa assim. Mas livros sobre os ministros da Suprema É, Corte nos últimos 20 anos, não tem.
Não Lá, tem. se você pegar os nove juízes, eu não gosto de chamar ministro, daqui a pouco eu já explico a razão. Os 9 juízes da Suprema Corte Americana, todos eles atuais já têm biografia deles. É E os mesmo. anteriores, então, tem juiz que tem 5, 6 biografias. É É um tribunal impressionante. mais político nesse ponto, assim, no aspecto da própria publicidade e conhecimento do povo em geral. A sociedade americana vive a Suprema Corte dos Estados Unidos. Isso é interessante. A Suprema Apesar de Corte não ter a mesma publicidade, né? não, Dos não tem a mesma julgamentos. coisa. E talvez isso seja até uma coisa que cause uma certa curiosidade, né, nas pessoas. Então, elas acabam querendo saber mais e mais sobre a Suprema Corte, exatamente porque elas não têm o acesso que a gente tem. Então, pode ser um argumento, mas eu acho que a coisa é muito mais complexa. Mas a gente tem, você tem lá nos Estados Unidos, cara, pega a gente chama de Rutinha, né, informalmente, mas a juíza mais liberal aí que se tem nos últimos anos, que é a Ruth Bader Ginsburg, Bader, né, enfim, como se preferir falar, ela deve ter umas 10 biografias dela. Tem É filme mesmo. dela. Um documentário e um filme, inclusive, já deixo aqui a indicação do documentário dela, que é bem melhor que o filme, inclusive, né? O documentário dela é muito bom, RBG, e sensacional, conta a história mesmo, com imagens reais e tudo mais. Então, cara, a gente Mas dá eles, em geral, são escolhidos da onde, Rodrigo? Os caras já são famosos ou a partir do momento que se uma tornam boa pergunta juízes? aí, já que você está falando, mas eu posso te contar uma historinha que eu acho que pouca gente sabe, Zé. Você sabia que a nossa Suprema Corte ela é uma cópia da Suprema Corte americana? Cópia. Cópia. Em 1890, desculpa, 1888, Dom Pedro II, a gente estava na transição para a República, né? Dom Pedro II mandou dois caras, aos Estados Unidos, a Washington, porque ele ouviu falar de uma Suprema Corte nos Estados Unidos e ele queria tirar aquele negócio de poder moderador e ele queria criar uma Suprema Corte criar uma Suprema Corte no Brasil, tirar aquele superior, a gente tinha o Supremo Tribunal do Império, criar uma Suprema Corte no estilo da Suprema Corte americana. Ele mandou 2 pessoas para os Estados Unidos. Uma delas, se eu vou falar o nome, você vai falar, é verdade, é uma cidade em Minas, Conselheiro Lafayette. Uhum. Então, se alguém perguntar a você qual a importância de Conselheiro Lafayette, ele foi Pronto. um dos caras que foi aos Estados Unidos conhecer a Suprema Corte, voltou para o Brasil e contou para o Dom Pedro, olha, funciona desse jeito, a história é essa, tal. E caiu, né, o Dom Pedro, aí veio o nosso primeiro presidente, Marechal Deodoro, e pegou a ideia e em 1890 baixou uma norma criando a Suprema Corte nos moldes que a gente conhece hoje. Então, veja, E, a gente, lá na origem, copiou o Supremo Tribunal Federal. Ou mas eram copiou a 11 Suprema vagas? Não Corte eram Americana. 11, não. Eram 11? Sempre foram no nosso STF? Confesso que No eu nosso ignoro isso. STF não foram 11, mas a nossa mudança de número foi muito menor do que na Suprema Corte Americana. Nós chegamos a ter 15 na época do regime militar. Né? A gente teve, durante 4 anos, nós tivemos 15 ministros no STF. Depois nós baixamos de novo para 11. 15 não, desculpa, 16, né? 16 ministros. Depois a gente baixou de novo, não, 15 ministros, desculpa, mais 4. Depois a gente baixou de novo para 11 e nunca mais mudou. A Suprema Corte Americana, até ela chegar a 9, ela começou, para você ter uma ideia, ela começou a Suprema Corte Americana lá na Declaração de Independência, depois, quando foi feita a nova Constituição, né, a única Constituição americana da história, ela foi idealizada com 6. E aí, logo de cara, se percebeu que com 6 não dava, né? Porque você fica com um número par. Então, mas é interessante a história. Ela foi criada com 6 juízes na Suprema Corte Americana. E Ela tem sede constitucional? Está previsto na Constituição deles isso? ela está prevista na Constituição. Então, já vamos para a primeira diferença aí, já que a nossa ideia era fazer umas diferenças. A Suprema Corte Americana está prevista na Constituição dos Estados Unidos, só que ela está prevista brevemente na Constituição dos Estados Unidos. Como tudo, né? Como tudo. Essa competência exausta que a gente tem no artigo 102, 103 da Constituição, isso não existe lá na Constituição americana, certo? Lá a gente tem umas competências breves, mas o resto é dado pela lei. Então, isso aí já é uma diferença bem interessante.
Inclusive, Zé, tem uma história bacana que é o seguinte: a Constituição americana prevê que a Suprema Corte será formada por juízes, ponto, certo? Uhum. Indicados pelo presidente da República. Ela não diz quantos, quem diz é uma lei. Ah, é. E um outro detalhe, ela não fala, quando ela vai tratar de Suprema Corte, ela não fala que existe um presidente da Suprema Corte. Não existe esse, que lá eles chamam de Chief Justice, né? Fazendo um parênteses aqui, Zé, rapidinho, lá os juízes são chamados de justice, vem de justiça, né? A ideia de, enfim, é justice. Mas todo juiz? Oi? Todo juiz ou os ministros seriam os da os Suprema justices? Corte, né? E, bom, aí vamos lá. Que é tanta coisa assim, mas... Não, uma coisa importante, talvez, para fazer mais sentido. Como é que é a organização judiciária é lá? Só para a gente entender. Cara, calma. Vou te falar. Aí é puxado, mas calma lá, eu chego lá. Mas só para explicar, Não, show. lá são chamados de justice, né? Eu traduzo para juiz porque a nossa ideia de ministro é uma expressão que vem de Portugal, né? Então, não dá para a gente fazer exatamente a mesma tradução literal. Mas se você quiser se você quiser uma ideia de ministro, é isso, certo? Tá bom, eles são ministros. Mas eu prefiro chamar de juiz. Inclusive, a Suprema Corte, a Constituição fala em juiz, ela fala judge, certo? Então, assim, eles são chamados de justice, certo? E a Suprema Corte, voltando no ponto, a Suprema Corte não fala do Chief Justice, que é o presidente da Corte, que é aquele que comanda a Corte. Ela vai falar em Chief Justice numa outra passagem quando trata de impeachment. Que aí ela fala que o Senado será presidido pelo Chief Justice. Mas olha que coisa interessante. Quando fala da Suprema Corte, não existe a figura do Chief Justice. Quando fala lá do Senado, ela trata do Chief Justice. Então, por quê? Isso veio por emenda? Isso veio por emenda ou sempre foi assim? Isso foi feito lá em 1787, ficou. No meio da guerra. Eu confesso que eu não sei a justificativa, mas que está escrito isso na Constituição, dessa forma, lá americana, tá. Bom, mas voltando então, assim, a gente tem a composição da Suprema Corte lá de 9, né, juízes, a nossa tem 11. Isso é uma questão política, jurídica dos tempos, foi feito assim. Os Estados Unidos chegaram a ter 10, né, ter 11 juízes, depois diminuiu e ficaram em 9. Então Isso é engraçado, porque nada disso está na Constituição. A gente aqui tem um fetiche, até pela nossa Constituição analítica, de que tudo tem que estar na Constituição. Eu lembro quando veio o sistema de precedente, não, isso é inconstitucional, porque só pode vir pela Constituição. Eu fico pensando, gente, se só pode vir por emenda constitucional, pode vir por lei, porque a emenda constitucional também se submete à análise de constitucionalidade. Não tem sentido esse argumento. Então, a gente acha que tudo que é estrutural tem que estar na Constituição, né? E é bem desnecessário isso. Né? Lá não existe isso. Lá você não emenda a Constituição para colocar uma norma procedimental. Não tem esse fetiche que nem você falou aí. Mas assim, então lá eles têm 9, nós temos 11. Aí você perguntou do sistema. O sistema é muito parecido com o nosso, inclusive é outra cópia que a gente fez de lá, porque eles são dos poucos países no mundo que existe uma justiça estadual e uma justiça federal, igual ao nosso modelo aqui. De justiça. Eles têm esse mesmo modelo, justiça estadual e justiça federal. A diferença é que no âmbito estadual eles têm uma instância a mais que a gente. Eles têm, vou falar uma palavra meio informal aqui, mas eles têm 3 instâncias e a gente só tem 2, né? Que é a primeira instância, Tribunal de Justiça. E lá eles têm a primeira instância, as cortes de apelação, e acima das cortes de apelação eles têm as Supremas Cortes Estaduais. E aí vem a sua pergunta. Você perguntou, todo mundo é chamado de juiz? Depende. Como a autonomia dos estados lá no sistema americano é muito maior que a nossa, cada estado acaba regulando o seu sistema de um jeito. Então tem estado que diz que o juiz da Suprema Corte do estado é chamado de justice também. Então vai depender muito da forma. É como a gente aqui, né? Quando a gente falava que era juiz federal e não desembargador federal. Lógico, e ainda né? Na teoria. Eu aqui não vou chamar desembargador federal de juiz. A ideia é mais ou menos essa, assim, cada um faz. Mas então, voltando ao sistema jurídico, existe a estadual, a federal. A estadual é formada por a primeira, a segunda instância em uma Suprema Corte, e a federal são só 2 instâncias.
são a primeira instância, e um tribunal que eles chamam de circuit, que se assemelha ao nosso TRF. Por que se assemelha? Porque assim como o TRF não é um por estado, é um por região, certo? Tá. Só que são 11 lá, e a gente tem 5 TRFs, né? Então, a última instância na área federal são esses circuit judges, circuit courts, que são formados cada um de acordo com a sua própria lei. Quanto maior o estado, por exemplo, a Circuit Court da Califórnia, que é a maior dos Estados Unidos, obviamente é muito maior que a Circuit Court do Texas, por exemplo. Então, Sim, maneiro. E aí tem a justiça estadual em paralelo, que tem o tribunal em cada estado, né? Tem um isso, tribunalzinho. tem o Tribunal de Apelação, que eles chamam, né, Court of Appeals, e tem em cima deles uma Suprema Corte. E engraçado que normalmente as Supremas Cortes estaduais, elas também têm o mesmo rito da Suprema Corte dos Estados Unidos, ou seja, só vai para lá o que o juiz quer que vá. Você não tem uma apelação obrigatória para a Suprema Corte dos Estados. O critério lá até Isso é interessante. O que julga a Suprema Corte, né? Em síntese lá, é parecido com aqui? É porque os números são totalmente... são irrisórios, né? Acho que lugar nenhum do mundo vai ter uma Suprema Corte com tanto processo quanto a nossa, ou não? Não, isso é fato. A nossa Suprema Corte tem muito menos processo do que a maioria das Supremas Cortes do mundo. Ou a grande maioria, né, das Supremas Cortes do mundo. Agora, tem um detalhe. Existe uma ideia de que a Suprema Corte americana só joga 80 processos, 70 processos, 80 processos por ano. Cara, essa ideia é falsa, sabia? Ela é falsa. Ela julga 70 a 80 processos de forma definitiva. Agora, ela analisa entre 7 mil e 8 mil processos por ano. Ah, é? Então, veja, são coisas que têm que ficar claras. Por quê? Porque é um número de petições que chegam à Suprema Corte por ano. Vamos botar 8 mil petições por ano. Essas 8 mil são analisadas. Uhum. São analisadas pelos juízes, normalmente pelos assessores, né? Os assessores fazem um briefing, entregam para os juízes, e os juízes dizem, bom, esse é um caso que eu acho que a gente tem que passar para uma próxima fase, ou esse caso aqui eu já dispenso e não vou julgar. Mas todos eles são analisados pela Suprema Corte. Não é analisado no mérito, como a gente gosta de falar aqui, mas que há uma análise, É mais ou menos como os recursos que não são conhecidos no âmbito. Exato. A diferença é que da decisão deles que diz não vou levar esse processo adiante, que eles chamam de deny, né, que eles negaram o certiorari, não cabe recurso. Sim. Então, É porque lá o critério de escolha é totalmente discricionário na prática, né? Totalmente, inclusive está na Ninguém lei. tem direito subjetivo a seu recurso ser julgado. Aqui também não tem, né? Mas tem parâmetros um pouquinho mais objetivos, né? A lei diz isso bem claro. Ela fala a análise do certiorari é uma análise discricionária. Fala exatamente isso na lei. Então, os juízes lá, eles pegam os processos, 8 mil, analisam, aí mais ou menos, tá? Porque não é uma matemática certa, mais ou menos o que eles fazem. Eles pegam esses 8 mil e trazem para uns 200, 250. Esses 250 são aqueles casos que os juízes falaram, olha, esse caso eu acho que a gente tem que ter um debate melhor sobre eles. Sobre ele. E aí eles levam para uma primeira sessão deles, que é fechada, ninguém participa, que é como se fosse... Eu estou usando expressões bem abrasileiradas, tá? Para facilitar a compreensão. Eles levam para uma sessão que eles chamam de sessão de admissibilidade. Sessão fechada, só dos 9, os 9 ficam lá dentro e votam para saber. Nós vamos admitir, ou seja, nós vamos conceder o certiorari, em inglês eles falam granted, né? Nós vamos conceder o certiorari, e aí, se 4, que é a regra chamada Rule of 4, regra dos 4, se 4 disserem vamos, o certiorari está concedido e ele vai ser levado a julgamento. Se pelo menos se só 3, 2 ou 1 ou ninguém quiser conceder o certiorari... Tu vê que é igual a nossa, né? É 2/3 para inadmitir. A nossa regra foi copiada de lá. Então, se a gente... Por isso que eu estou falando, a Suprema Corte brasileira, ela não só na origem, como em vários aspectos, ela tentou copiar de uma certa maneira a Suprema Corte americana. E aí, se o certiorari é concedido, aí sim
esse processo vai para as sustentações orais, os debates, as arguições, e depois vai para o julgamento. Então, no final, acaba ficando entre 70 e 80. Por que esse número não aumenta? Tem na lei? Não, não tem, mas virou cultura da Suprema Corte. Ela já julgou mais até o começo dos anos 80. Depois, com uma mudança no regimento e na lei, que deu uma encolhida na competência da Suprema Corte, ela saiu de 150, que era mais ou menos, para 80. Então, hoje o sistema é esse, certo? E esses 80 aí, então beleza, eles mantêm esse ritmo de 80, totalmente discricionário, e também não dá para acompanhar esse julgamento, esses julgamentos principais, eles só são o quê? Noticiados 80, depois? Ah, 80, dá? tá? Tanto que a gente tem que aproveitar que a gente hoje está num dia histórico na Suprema Corte Americana. Veja, escolhemos a dedo o dia. Claro. 4 de maio, hoje, foi a primeira vez na história da Suprema Corte que houve uma transmissão ao vivo de uma sessão. Um caminho sem volta. Só que, olha só como as coisas ainda são lá. Essa transmissão foi feita só do áudio, certo? E as sustentações orais foram realizadas por telefone. Lá não tem tecnologia nos Estados Unidos. Os caras não têm Apple, não tem... Foi por telefone que foi feita as sustentações orais. Então, tudo que a gente ouvia hoje, eu acompanhei pela manhã essa sessão, julgaram um caso só hoje pela manhã. Primeiro caso da história, um caso envolvendo direitos autorais, Booking. Eles julgaram esse caso hoje pela primeira vez na história. Os juízes, cada um na sua casa, certo? Por conta da pandemia. E os advogados fizeram a sustentação oral por telefone. Então a gente conseguia escutar, mas não conseguia ver. Mas é inédito porque nunca nem isso foi admitido. Você consegue ouvir os áudios da Suprema Corte, mas só depois que os acórdãos, as decisões são divulgadas. Aí eles divulgam também os áudios. E o fato de ter menos julgamento, você acha que garante uma maior qualidade? Lá tem uma sensação maior de respeito pelas decisões da Suprema Corte, assim, nesse sentido de qualitativo? Uma devoção? Total. Sim, lá assim, a Suprema Corte é para eles um órgão de... Como é que eu vou te falar assim? Sim, a Suprema Corte realmente é respeitadíssima. E ponto final. Agora, há muita crítica, né? Muita crítica. Em cima disso, eles têm uma liberdade de expressão lá muito maior que a nossa, né? Isso é fato. E a Suprema Corte é bem criticada, mas sim, as decisões são respeitadas. Os juízes de primeira instância, os juízes de segunda instância respeitam as decisões da Suprema Corte. Não há lá a possibilidade, quer dizer, até há a possibilidade, mas assim, não ocorre. A ideia de que o juiz não vai aplicar aquilo que a Suprema Corte decidiu. Ele vai. E para ele não aplicar, ele precisa fazer o distinguishing. Ele diz, olha, não vou aplicar aqui, ele precisa se manifestar. Tudo isso que o nosso CPC trouxe em 2015, né? Falando, olha, ele tem que aplicar o precedente, se ele não for aplicar, ele tem que dizer, nos embargos declaratórios você pode alegar, você pode apresentar os embargos e ele tem que se manifestar do porquê que não está aplicando um precedente. Isso não existe lá. Lá é o seguinte, o cara já vai fazer isso, é da cultura. Então, quando eu falo de precedentes aqui no Brasil, eu sempre falo esse ponto, eu falo, olha, a gente não existe precedente no Brasil, com todo respeito. Você colocou no código uma tentativa de estabelecer uma cultura. Porque é cultural nos Estados Unidos. E tem mais, nos Estados Unidos tem uma coisa que as pessoas não sabem. Lá nos Estados Unidos, um juiz, se ele não seguir o precedente, ele pode ser até afastado do cargo. Só que não existe isso, entendeu? O juiz não deixa levar a esse ponto. Não acontece, não é um problema para os caras. Mas tem uma possibilidade. Ele pode ser como se fosse empichado, né? Os juízes lá eles são escolhidos como? Tá aí, boa pergunta também. Lá não é igual ao Brasil, que todos os juízes são concursados. Quer dizer, quase todos, né? A gente tem o quinto constitucional que os juízes são concursados, mas que todos os juízes em primeira instância são concursados. Lá não. Lá depende. Certo? Cada estado faz a sua regra. Como a gente sabe, a autonomia estatal é muito maior que no Brasil. E no âmbito federal, todos os juízes são escolhidos
pelo presidente da República. Federais, todos são escolhidos pelo Ah, presidente da é? República. É, E todos. o Por cargo reeleição, mas não é vitalício, não, né? É? sim. Todos Coisa, são hein? escolhidos pelo presidente da República. No âmbito estadual é que aí muda. Tem juiz que é eleito, tem juiz que é indicado, cada estado faz de um jeito. Inclusive tem Suprema Corte, que é interessante, tem Suprema Corte nos Estados Unidos, estadual, né? Que é eleição. O Sim. cara é eleito por um mandato de tantos anos. Isso é engraçado também, né? Porque atualmente a gente ouve muita gente, principalmente fora do direito, falar assim, né? Como o STF está em alta e o STF toma decisões que desagradam uns ou agrada outros, né? A pessoa vem e fala, ah, isso é um absurdo. Aí vem aquela, tinha que ter concurso para o Supremo. Eu fico, meu Deus do céu. É, Como se isso fosse, o fato de ser uma escolha política, maculasse completamente alguma coisa. E não, lá a imagina, escolha política é a regra, então. E imagina funciona. o Supremo, né? Aí tu pega, assim, com todo respeito, eu vou falar aqui, pode até ser polêmico, aí você pega um cabeçudo que saiu da faculdade com 23 anos, Não, passa Deus me concurso para ser livre. isso, né? Porra, imagina, é. Imagina, A não gente tem jeito. sabe o que vai acontecer. Não, Aí o não tem cara vai, mas cabimento. aí tem que ter 10 anos, enfim, vai botar os requisitos. Tá, é uma Não, não discussão. interessa. Vai passar. Exato, exato. Não Lá nos existe. Estados Unidos, o juiz da Suprema Corte Americana, ele fica até quando ele quiser. E eles saem antes de aposentar? Saem, muitos saem antes, muitos largam, né, por mais variadas razões. Inclusive, o último que saiu agora, que foi o Anthony Kennedy, que saiu em 2018, ele saiu por vontade própria. Né? Entendi. Deixou o cargo e foi embora. Eu ia te fazer uma pergunta que, pelo visto, ela é maior do que eu imaginava, que é a seguinte, eu estava lendo um livro outro dia e ele falava, esse funcionamento, é que o grande problema lá, né, a grande sina de o que prevalece, né, qual a postura do judiciário, qual que é o poder que deve ser, deve, em última análise, né, dar o mote, assim, do governo, do próprio Estado, né? Aí me falaram lá que teve uma fase de maior respeito ao legislativo nos Estados Unidos, teve uma fase de maior preponderância do judiciário, do executivo, né? Isso hoje está totalmente na pauta do dia aqui no Brasil. Chegou num nível, sinceramente, que eu achei que a gente nem fosse chegar de ter que discutir isso a sério, assim, do grau da interferência, porque sempre costuma ser algo que acontece com naturalidade. E agora, enfim, talvez tenha passado um pouco do ponto, ou pelo menos está sendo mais discutido, né? E lá, eu ia perguntar, na Suprema Corte lá, como é que é o papel? Realmente pelo fato de esses freios e contrapesos, aí, essa postura de autocontenção ou de maior avanço do judiciário, né, diante dessa discricionariedade toda, isso varia a depender da composição da corte, do perfil Varia. dos juízes, de épocas. E eu ia te perguntar isso para a Suprema Corte, mas pelo visto toda a Justiça Federal deve mudar um pouco, né, dependendo do Cara, governo. pra você ter uma ideia, tem um estudo estatístico que diz que o Trump vai ser o presidente que vai mais nomear juízes federais na história dos Estados Unidos. Uhum. Então, assim, que no âmbito da primeira e da segunda instância federal, né, vai haver um conservadorismo exacerbado por conta das nomeações dele. Mas, enfim, isso é só um dado para te Sim, sim. mostrar que, de fato, isso influi muito. Nos anos 80, a gente teve uma corte liderada pelo Rehnquist, que foi, para mim, um dos maiores juízes da história dos Estados Unidos, William Rehnquist, que era uma corte chamada de corte conservadora. Tinha Rehnquist, tinha Scalia, depois, né, saída vieram, eles já não pegaram mesmo a mesma época, mas vieram Roberts, Alito, são todos juízes que são conservadores. Então, ali, começo dos anos 80 até o final dos anos 90, desculpa, até o começo dos anos 90, nós temos uma corte bem conservadora. E ela se contrapõe, certo? Ela se contrapõe à corte dos anos 70, do final dos anos 60 e do final dos anos 70, que era uma corte liberal, que foi a corte, inclusive, que julgou Roe vs. Wade, que é o famoso caso dos Estados Unidos de aborto, que foi feito numa corte Warren. Lá nos Estados Unidos, só para a gente entender uma coisa interessante, Zé, lá nos Estados Unidos, como existe um presidente, esse presidente ele é vitalício, ele fica presidente da corte até ele morrer, normalmente os períodos das cortes americanas eles são chamados pelo nome desse presidente. Então, no final dos anos 60, começo dos anos 70, a gente tinha a corte Warren. Depois a gente teve a corte Burger, depois a gente teve a corte Rehnquist e agora a gente está na fase da corte Roberts, que o John Roberts é o atual presidente. Então, assim,
a corte Warren, no final dos anos 60, começo dos anos 70, era uma corte bem liberal. E foi a primeira vez que a corte teve essa atuação ativista que a gente vê hoje no Brasil, mas que lá nessa época já tinha bastante. Foi a corte que derrubou a segregação nas escolas, foi a corte que liberou o aborto, entre outras tantas medidas que a gente conhece. Foi a corte que, por um pequeno tempo, mas teve, entendeu, inconstitucional a pena de morte nos Estados Unidos. Então, assim, isso depois, com a corte Rehnquist, a gente volta a ter uma atuação bem conservadora da Suprema Corte. Aí você me perguntou, tá, e isso influencia nas decisões tomadas pela Corte? Totalmente. Esse perfil conservador de alguns juízes é um perfil que dá mais autonomia para os estados, certo? E se mete menos no poder executivo. O perfil mais liberal da Suprema Corte americana é um perfil que dá menos autonomia para os estados, dá mais poder para a União e se mete mais no executivo. Então, veja, a gente tem dois modelos que variam de acordo com a composição. E é interessante, há muitos anos que a gente não tem uma composição de 7-2 ou 6-3, por exemplo. 6-3 até já teve, mas um 7-2 para um lado ou para o outro. De modo que a gente tem, sim, uma corte conservadora nos anos 80, mas que você vê, não conseguiu reverter Roe versus Wade. Mesmo com todo o conservadorismo, quando chegou a possibilidade de fazer análise de reversão de Roe, que foi em Casey versus Parenthood, eles não fizeram. Mesmo com a maioria conservadora. Eles mantiveram o ativismo lá dos anos, do começo dos anos 70, né, 73, que é a decisão. Então, sim, vai depender muito do modelo de corte e muito da cabeça do juiz. Né, do juiz. Cada juiz lá da Suprema Corte tem um entendimento. Scalia mesmo, que foi um dos grandes também, né, da história, que faleceu em 2016, de forma repentina, ele dizia que a função do Poder Judiciário é julgar e não tem nada que se meter no Poder Executivo. Certo? Esse era um herói. Uhum. Não, esse é um dos grandes. Sim. Agora você tem, por exemplo, a Ruth Ginsburg, que é uma que já entende ao contrário. Ela acha que que o Poder Judiciário, a Suprema Corte, ela precisa preencher essas lacunas que o Poder Executivo não preenche e, portanto, ela precisa sim, tutelar esses direitos que não são tutelados pelo Legislativo. É uma briga, inclusive, quando se lê assim, você lê sobre a Suprema Corte, você vê a briga nos bastidores que para que determinada decisão saia de um lado ou saia de outro. E uma coisa importante, aproveitando o teu gancho, é que lá na Suprema Corte Americana não existe decisão liminar do jeito que a gente tem aqui. Né? Isso é um tema interessante. Existe, certo? Mas os casos são raríssimos, raríssimos. E normalmente eles submetem imediatamente para um plenário para que eles julguem. Né? Não existe esse negócio, vou dar uma liminar numa ADI, essa liminar vai ficar anos valendo. Não, isso é inconcebível. Inconcebível. Sim. Já teve, e aqui é regra. Na época da guerra do Vietnã, para você ter uma ideia, num fim de semana, a corte recebeu um pedido de liminar para suspender um ataque no Vietnã, que os Estados Unidos não fizessem um ataque. E um juiz da corte, na época, deu uma decisão liminar e falou, suspendo o ataque. Só que estava em recesso a corte, desculpa, não era fim de semana, era recesso. A corte estava em recesso, então ela não podia se reunir, só que ele deu a decisão, ligou para o presidente da corte e falou, olha, eu preciso que a corte se reúna. E aí eles se reuniram nos anos 70 por telefone. Eu até contei no meu Twitter isso, dizendo que essa ideia de que a corte se reuniu pela primeira vez virtualmente no Brasil, nos Estados Unidos, lá em 1970 aconteceu isso durante a Guerra do Vietnã, eles se reuniram pelo telefone para poder analisar essa decisão do cara que tinha dado a liminar. Então ele suspendeu o ataque americano num determinado local no Vietnã, mas a corte derrubou a decisão e aí o ataque aconteceu. Isso mostra uma certa maturidade institucional também, né? Pela própria corte em si, que a gente não tem aqui, né? Ainda. Para você ter uma ideia, Zé, esse negócio de liminar, o Scalia tem uma passagem dele que no voto, inclusive no voto
Se não me engano, foi... Bom, agora não me vem à cabeça, daqui a pouco me aparece. Ah, lembrei, foi no Obergefell, que é o caso que é o voto no casamento entre homossexuais, que ele fala uma passagem interessante, ainda que seja vencido, mas que é de... Eu sempre falo, os votos do Scalia você pode não concordar, eu não concordava com alguns, com muitos, mas ele te faz refletir. E ele falava assim, por que 9 vão decidir o futuro de uma política que é para o legislador, com sei lá quantos, 500 lá, decidirem. Por que nós aqui 9, que não fomos eleitos, vamos decidir isso? E aí você fala assim, então imagina, um lá já não decide, não gosta de decidir, não decide, porque quer levar para os 9. 9, eles já acham também absurdo. Então, então mais absurdo ainda. Né? Sim, exato. Não, você vê que tem uma autocontenção também muito maior do que a daqui, né? Um conhecimento. Então quer dizer que isso muda naturalmente e também não vai ter nenhuma saída mágica. E aí vem outra pergunta. Como é que é a relação da Suprema Corte com os outros poderes lá, concretamente, principalmente com o Legislativo? Antes e depois, né? Seja na indicação anterior, seja nessa reação em relação a determinadas matérias. Né? Como é que se dá isso lá? Lá tá mais organizado? Lá eles têm, como eu te falei, é muito difícil você ver a Suprema Corte se metendo no Poder Executivo ou no Poder Legislativo de modo tão efetivo, não é efetivo, mas assim, de modo Incisivo, né? incisivo. Contundente. A palavra foi contundente. Agora, existe, de fato existe, mas eles se respeitam muito. Existe uma troca de informações, existe obviamente uma conversa entre eles, mas uma coisa importante é que existe como é que eu vou te falar? Vou te explicar, Zé. Assim, essa ligação de um juiz da Suprema Corte com alguém do gabinete presidencial, ou um juiz da Suprema Corte com alguém do Legislativo, nunca é bem vista pela sociedade, sabe? Os juízes da Suprema Corte lá são muito cobrados. Inclusive, juízes da Suprema Corte que tinham vida pessoal ativa, ou que se manifestam demais em público, eles são muito cobrados pela sociedade americana. Então, é mais ou menos cada macaco no seu galho. Agora, não dá para dizer que não existe, óbvio que existe, a gente também não tem lá um modelo perfeito de sociedade, não é um modelo perfeito de separação de poderes, mas que existe, existe. Tanto que tanto é que a nomeação do juiz da Suprema Corte é feita igual no Brasil, o presidente indica e o Senado tem que aprovar um nome. A gente copiou deles, né? E eles reprovam às vezes? Não. Lá é reprovado, lá existe reprovação. Né? Tem muitos anos que não tem, mas lá existe reprovação. E não só existe reprovação, Zé, como tem uma outra coisa. Lá existe uma pré-reprovação, que é o seguinte, o cara nomeou e os senadores começam a bater tanto no cara que foi nomeado que o presidente vai lá e retira a nomeação. Sim. Isso aconteceu. Aqui é quase uma formalidade, né? Você acha que também é pelo nível de conhecimento jurídico dos parlamentares de lá ou não? Político mesmo? Eu acho que virou cultural mesmo. Lá o Senado sempre foi como eu te falei, talvez muito por essa questão do cada macaco no seu galho, né? O Senado sempre exerceu um papel muito forte na análise dos juízes da Suprema Corte. Pode ver que nós tivemos nos anos 80 o Bork, que era um cara assim, olha, eu não conheço o trabalho dele, mas todo mundo que fala diz que era um cara fantástico, brilhante, só que era um cara, não é conservador, ele era ultraconservador, certo? Inclusive a ponto de expressar suas opiniões de forma muito contundente. E isso acabou fazendo com que ele fosse rejeitado no Senado. Então, assim, rejeitaram um nome tecnicamente, sem entrar por ideologia, certo? Tecnicamente Sim. muito preparado, mas que ideologicamente ele ia para um lado que os senadores não queriam. Então os senadores falaram, não dá para colocar, a gente tem que ter lá um conservador, um liberal, a gente tem que ter lá, mas não dá para a gente colocar um radical. Foi mais ou menos isso, essa leitura deles na época,
e o Bork foi para o combate na sabatina. Os bastidores da sabatina dele também são meio chocantes, porque ele meio que chutou o balde. Ele falou, vou pro combate mesmo, vou pro pau. E aí, na hora da sabatina, disseram para ele, olha, você não pode falar tais coisas. Ele falou, tá bom. E foi lá e falou. Então, porque assim, a primeira pergunta que fazem na sabatina de um candidato à Suprema Corte, lá um nomeado à Suprema Corte, é qual a sua opinião sobre o aborto? É a primeira. Essa, assim, é Roe versus Wade. Isso pauta a sociedade americana, essa decisão. Então, o cara que chega lá e já chega e fala, olha, eu sou completamente contra o aborto, não sei o quê, começa a qualificar e adjetivar, aí o cara já perdeu, né, demais. E aí tem uma história que é a seguinte, a Ginsburg Rule, a regra da Ginsburg, que é a Ruth Ginsburg. A Ginsburg Rule diz que quando você for sabatinado, você dê respostas evasivas para que você seja aprovado. Mas isso é tipo a regra da prova oral, pô. Mas é porque isso nunca foi tratado expressamente nas sabatinas. Nas sabatinas sempre se entendia que os sabatinados lá na Suprema Corte tinham que responder as perguntas. E aí quando veio a vez da Ruth, que era uma liberal, e começaram a fazer umas perguntas para ela, ela ficou dando respostas evasivas, foi aprovada, acho que por unanimidade, se não me engano, 2, 3 votos, uma coisa assim, e depois disseram assim, olha, a forma dela responder é uma forma válida e que vai virar uma regra agora para as pessoas. E a galera que normalmente é indicada lá, né, esses membros da Suprema Corte, eles têm uma carreira acadêmica, não tem regra, eles vêm da onde, assim, em geral? Tem Não tem algum regra, não tem padrão? regra. Mas os últimos anos, os últimos 20, 30 anos, 20 anos, aí eles passaram a entender que um juiz, para ser juiz da Suprema Corte, tem que ter feito a sua graduação em Direito, porque lá nos Estados Unidos tem a graduação, né, e depois a graduação em Direito. Você tem aquela diferença, né? Você faz primeiro a faculdade, depois você vai se especializar em Direito. Ele tem que ter feito a faculdade de Direito dele em uma da Ivy League, né, que eles chamam, que são as melhores para eles universidades americanas. E essa Ivy League é formada pelas grandes universidades que a gente já conhece de nome, especialmente Harvard e Yale. Então, eu posso até cometer um equívoco aqui, Zé, mas eu acho que hoje todos os juízes da Suprema Corte são ou de Harvard ou de Yale. Não há, inclusive, é uma coisa que eles falam. O Scalia, nessa decisão de Obergefell aí que eu te falei, ele falou, olha, nós não temos, isso foi lá em 2015, 14, né? Não lembro agora de cabeça. Ele falou, olha, nós não temos nenhum juiz formado na costa oeste americana. Como que a gente vai ter representatividade naquela área? Então, assim, para você ver, hoje acho que todos são de Harvard ou Yale. E normalmente eles têm uma carreira sólida, seja na área acadêmica, seja na área política. Muitos deles foram advogados gerais ou foram procuradores gerais dos Estados Unidos, lá, né, um pouco diferente o cargo, mas eu tô brasileirando as definições. A Helena Kagan, que foi Dean, né, que é reitora de Harvard. Então, a gente tem aí várias, atual juíza da Suprema Corte, a gente tem várias procedências. Mas vem muito juiz de corte federal, de segunda instância, de corte federal. Certo? Pô, maneiro isso. Vem muito juiz. E uma história interessante é que, além de vir muito de segunda instância federal, do Circuit, da Circuit Courts, vem muito da DC Court, que é a Corte de Washington, que é o TRF de Washington, porque eles entendem que o TRF de Washington é o TRF mais importante do país, e então vem muitos de lá, né? E até uma outra história, aproveitando o gancho, o Scalia, quando foi convidado pelo Reagan em 1980, eu acho, 81 por aí, não, o Reagan não pode ter sido 80, 81, 82 por ali, o Scalia foi convidado para ser juiz do Circuit Court de Chicago.
da área de Chicago, pega Chicago, Michigan ali, e ele negou. Ele falou, não quero. Eu só quero se for de DC. Passaram-se 2 anos ou 1 ano, o Reagan foi lá e falou, tá, agora eu vou te chamar para ser de DC. Ele falou, agora eu quero. Para você ver como é que são as coisas, né? Aqui, deixa eu só aproveitar, posso responder umas perguntas aqui? Ou... Vai lá, vai lá. Eu acho que você já respondeu a maioria antes de Deixa eu entrar. Mas fazer, vê aí, tá? a Angélica perguntou quantos são membros na Suprema Corte. Eu falei, né, são 9. E o Fernando perguntou, é verdade que só 4% dos processos que ingressam na Suprema Corte são admitidos? Foi exatamente o que eu falei, né, Zé? Que na verdade, é uma diferença entre o que é admitido, o que é julgado e o que vai para frente para ser julgado no mérito. Então, um pouquinho diferente daqui. Um outro ponto que a gente copiou, Zé, é a repercussão geral. A nossa repercussão geral no Brasil, ela foi uma cópia do certiorari americano. É cópia mesmo? Os critérios lá são mais abstratos. É uma cópia, né? Sim. A ideia é uma cópia, só que lá eles têm muito mais discricionariedade que a gente. Aqui ainda tem aqueles critérios, né? Econômico, social, político, enfim. Porque não diz político, muito, né? mas Que não pelo diz menos muito, mas pelo menos tem um disfarça. norte. Lá não tem, lá é totalmente. Como é que chama? Discricionário, né? E o Anderson está falando, se não estou enganado, enganado, tá puxando sardinha para o lado. Berkeley e a Sandra O'Connor, rankings de Stanford. Sim, Anderson, eu sei. O que eu falei é atualmente. Eu falei que atualmente todos são de Yale ou Harvard. E que na época de Obergefell, que é 2014 ou 2015, por aí, não existia ninguém. O Warren era anos 70, o Rehnquist anos 70, depois anos 80 faleceu em 2005, e a Sandra O'Connor, que é a primeira juíza da Suprema Corte Americana, nomeada em 1981 pelo Reagan, ela que foi a percursora das mulheres no judiciário, na Suprema Corte Americana. Eu tenho uma dúvida também, Rodrigo. O que eles julgam lá? Tem aquela. Também lá está atrelada a competência à Constituição, a questões constitucionais, ou isso nem se justifica lá por conta da Constituição, que é mais simples? Boa pergunta, Zé. Lembra que a gente começou no começo, você falou, olha... E tem processo de competência originária? Outra pergunta, né? Boa pergunta, exatamente isso. Lá, a Suprema Corte Americana, ela tem uma competência na Constituição, certo? Mas quem dá competência mesmo, da Suprema Corte é uma lei. E a lei dá 3 competências para a Suprema Corte. Ela fala que a Suprema Corte ela tem uma competência originária, que ela tem uma competência de apelação e que ela tem uma competência de certiorari. Vamos começar pela de apelação. A de apelação foi modificada no final dos anos 80, anos 90, e essa competência de apelação modificou, então hoje a Suprema Corte praticamente não tem competência de apelação. Ela tem para 1 ou 2 casos, mas que ela não usa essa competência. Tá? Não é uma competência que se usa. A segunda competência é a competência originária. Essa já é um pouco mais extensa, só que só tem um detalhe nessa competência originária, que é a seguinte. Na competência originária da Suprema Corte, ela pode declinar. Então ela pode dizer, olha, muito embora seja originária minha, eu mando para o Tribunal Federal julgar. Delega. Deve ser bom ser juiz da Suprema Corte lá, hein? Ela delega. Então, o que acontece? Muito pouca coisa originária chega lá. Uma das competências originárias que ela tem é julgar embaixador. Ou chefes de seções consulares nos Estados Unidos. Essa é uma competência que ela tem. Outra competência que ela tem é julgamento de causas de Estado estrangeiro contra os Estados Unidos. Também é dela. Só que, como eu te falei, ela pode delegar. Ela pode falar, tudo bem, a competência é minha, mas eu determino que o juiz de DC julgue essa questão. Então, aí ele que vai julgar. E a terceira competência, que é a que todo mundo fala, que é o certiorari. O certiorari normalmente é uma repercussão geral, um recurso, né? Eles não chamam de recurso, eles chamam de petition for certiorari. É como se fosse um apelo para que a Suprema Corte analise o teu processo. Vou lá e peço, né? É um bônus. Você vai e pede. Normalmente, Zé, isso é importante, normalmente você tem que ter esgotado as instâncias para pedir o certiorari. Então, ou você tem que ter passado pela Suprema Corte Estadual, ou você tem que ter passado pela segunda instância federal. Mas por que eu falei normalmente? Porque, excepcionalmente, a Suprema Corte pode pular
Então você pode ir da primeira instância estadual direto para a Suprema Corte. Mas para isso, assim, a Suprema Corte tem que fazer uma justificativa imensa, certo? Imensa, e você tem que dizer o porquê que você quer pulo, né? Isso é acontece esse muito petition, ela seria um recurso? Uma Quando outra que coisa, a gente que transita é o do processo, processo? a gente que é É, do exato. processo, Isso deve a ter uma gente que é do confusão processo civil, processual, cara. o sistema da Suprema Corte não é tratado pelo processo civil americano, tá? Não é. É um sistema próprio. É como se fosse um sistema de processo da Suprema Corte. Uhum. O Matheus perguntou, o sete horário é como nosso recurso extraordinário. A ideia é essa, só que a gente não trata como recurso. Eles não tratam como recurso. Então o processo transita antes? Então, o trânsito em julgado lá é um pouco diferente, né? Porque eles têm dois tipos de trânsito em julgado. Eles têm o trânsito em julgado da causa e o trânsito em julgado, o trânsito em julgado do processo como um todo, o trânsito em julgado do objeto e da questão, né? Que é issue, preclusion, enfim, é um pouco diferente. Mas se você quiser, a grosso modo, é só depois da Suprema Corte. Mas veja, eu estou tentando trazer para o português um Sim, sistema que não óbvio. existe muito, mas seria depois da Suprema Corte. Sabe que, Zé, tem uma coisa interessante que pouca gente sabe: para você apelar para a Suprema Corte americana, você tem que colocar uma letra específica na petição, uma margem específica, Acredito. separação de linhas, como é que chama? A BNT, espaçamento. Eles têm uma BNT própria que Meu você Deus. tem que seguir esse número essas regras, porque senão sua peça não é conhecida. Isso é um novo padrão de jurisprudência defensiva. Será que aplicaria o 932, parágrafo único? Acho que não, né? Vamos fazer um artigo, né? Aplicação do 932, parágrafo único da Suprema Corte Americana. Cara, não existe. Lá, se você não atender esse padrão inclusive, está na lei. A lei diz, olha, Que para loucura, você cara. ter o seu apelo admitido, você precisa observar as seguintes regras. E aí, todas as peças, inclusive, tem limite de páginas. Você não pode ultrapassar um limite de páginas. Se você ultrapassar, não é aceita a sua petição. Então, é toda uma regra para que seja desse jeito. Sim, cara, é um mundo paralelo, né? E aí, matéria criminal, civil. Eu vou te perguntar em seguida, para fechar, se tu indica a bibliografia, alguma coisa Não, aí. eu ia falar que no Twitter, para quem me segue, eu estou fazendo uma sequência de posts. Hoje eu postei o 7º livro sobre a Suprema Corte. Meu Deus. Se você seguir lá, eu inclusive botei um embaixo do outro. Então, se você seguir o primeiro, você já acha o 7 que eu postei. Pô, 7 livros já me complica. Tem a sinopse, não? E você não pensou em escrever, não, cara? Você nunca pensou em escrever, não? Uma coisa. Já pensei, mas você sabe como é que é, né? Eu já pensei em escrever tanta coisa. E esse teu manual, vai sair ou não vai sair, cara? Zé, tá 85%, né? Se eu te mandei aí no fim de semana, aí você viu, vai sair ele. Agora é obrigação já sair. Agora já virou. Não, já tá pronto. Já tá pronto. Já tá dando contração de ensaio já. Ele já entrou na curva na última curva, assim, na reta dos blocos. Já achatou a curva. Já. Caraca, muito bom, cara. Pô, uma livezaça, hein, Rodrigo? Pô, cara, muito obrigado. Obrigado mesmo aí por essa aula, cara. Foi top. Alguém entende mais Suprema Corte que você, incluído os Estados Unidos? Não, que isso, cara. Não tem nada, só leitura aí. Inclusive, ó, Zé, eu tô abrindo o primeiro grupo de estudos sobre Suprema Corte Americana do Brasil. Ah, maneiro. Onde? IDP? Eu e o Alonso Freire lá no IDP. Nós dois vamos ser os mentores, não, como é que é? Os líderes desse grupo, com os alunos do IDP. Então a gente deve soltar esse grupo aí em breve, agora em maio, dia 20, eu acho que é o primeiro encontro. Pô, então legal. A gente vai ser bem legal. Só para discutir. A ideia é discutir os casos da Suprema Corte e decidir e discutir a forma, né, a estrutura, os padrões decisórios e as diferenças entre a Suprema Corte Americana, Supremo Tribunal Federal. Enfim. Isso aí tem que virar um livro, pô. Cara, aí é que tá aquela questão, né? Parar para escrever. Não, mas aí tu faz obra coletiva, pô. Mas tem 2 anos que eu escrevo sobre Suprema Corte no Twitter,
que uma hora que eu juntar tudo aquilo lá, já deve ter muito Exatamente. material, né? Claro, pô, exatamente. Mas Pô, muito legal mesmo. mas é um tema que eu gosto bastante. Inclusive, aqui atrás tem um pedaço da minha biblioteca aqui atrás, é só Suprema Corte. Pô, um monstro, cara. Pô, muito legal mesmo, Becker. Pô, obrigado aí, cara, por essa aula. A Eu galera que agradeço, Zé, a adorou. gente poder bater esse papo aí. Não deu nem tempo, mas outra hora, outro dia eu conto a nossa cópia equivocada. Não, fecha com isso. Pode contar aí que quando Nossa faltar cópia, 2 minutos, ele avisa, aí eu te digo. Vai falando aí. nossa cópia equivocada do impeachment. Ah, é. E aí? Por que o presidente da Suprema Corte preside o Senado em caso de impeachment? Porque lá é assim. Não. E a gente copiou de lá, não foi? Nossa cópia é de lá. Né? Por que o presidente do Senado? Porque lá tem uma lógica. O presidente do Senado nos Estados Unidos é o vice-presidente da República, pela Constituição. Então não teria sentido o vice-presidente da República julgar um processo em que ele vai ser o primeiro beneficiado, porque se o presidente for afastado, ele entra. Então o que eles fizeram? Bom, para a gente manter uma coerência, sim, uma imparcialidade. Uma imparcialidade, a gente traz uma pessoa de outro poder para poder presidir. Aí o Brasil importou, só que aqui não tem, cara. O vice-presidente aqui... Não, desculpa. Quando o Brasil importou, o vice-presidente brasileiro era o presidente do Senado. Certo? Que já foi, né? Não sei se você sabe, mas já foi. Há muito tempo o vice-presidente do Brasil já foi. Só que depois as constituições foram sendo feitas, né? Constituição 39, 46, depois 67, né? Que é aquela emenda à Constituição, 88. Todas elas mantiveram a ideia de que o impeachment tem que ser presidido pelo presidente supremo. Só que não tem mais sentido hoje. Porque o nosso vice-presidente da República não é o presidente do Senado. Então essa é a história. Maneiro. Maneiro. Essas coisas são interessantes. Todo mundo sai mais culto. A gente sai assim, sabendo mais informações. E a gente não sabe 10% do que você sabe, mas pelo menos eu já peguei umas curiosidades para jogar na aula, vão achar que eu sou um gênio. Aí eu mando te seguir no Twitter. O Becker, obrigado, meu irmão. Obrigado, vou deixar like, salva aí, vou botar no YouTube. Quem estiver assistindo aí e não me seguir no Twitter lá, eu solto diariamente. Eu vou criar um Twitter só para te seguir, cara. Deve, segue lá. Eu solto só umas pílulas de Suprema Corte lá. Muito legal. No Twitter todo dia. Muito Valeu bom. mesmo, Zé. Valeu, Rodrigo. Fica com Deus. Valeu, cara. Abraço.